Você já parou para pensar que ninguém vai te salvar dos seus próprios problemas? Eu sei que essa frase ela pode ser um tanto impactante quando você analisa ela de uma forma mais racional ou até mesmo emocional. Mas a verdade é que ninguém vai te salvar dos seus próprios problemas, das suas próprias questões. E eu diria para você, já com uma solução, que o autoconhecimento é o melhor caminho. Não é o caminho mais fácil, sim, é um caminho bem difícil. Ele não é só um caminho, mas ele é um processo. É um processo que nós vamos estar, ao longo de toda a nossa vida, se escolhermos entrar nesse processo, porque também não é um processo em que todas as pessoas estão dispostas a entrar. Quando eu falo desse processo de autoconhecimento, consiste primeiramente em você compreender, na verdade consiste essencialmente em você compreender quem você é e todas as suas características, tanto características positivas e principalmente aquelas que a gente considera negativas, que a gente não gosta de olhar, que a gente tem muita resistência em olhar para elas e trabalhar em cima delas. Então, o autoconhecimento não é só você saber qual é o seu tipo de personalidade, qual é o seu signo, o que você gosta, o que você não gosta. O autoconhecimento ele é um papo muito mais profundo, que ele exige muita paciência, muita sabedoria. Então, você vai olhar para processos desde a sua infância, como foi a sua criação, quem eram os seus cuidadores, como os seus cuidadores cuidavam de você, se você ouvia críticas, se você ouvia elogios, você vai fazer como se fosse um passeio na linha do tempo da sua própria vida. E ao olhar para essa linha do tempo, você vai sentir dor, você vai sentir desconforto. Por isso que o autoconhecimento, ele não é um caminho cheio de flores. Talvez no caminho você vai encontrar algumas flores, você vai encontrar algumas coisas que você vai se orgulhar. Então você vai olhar para questões da sua infância, você vai olhar para como você foi criado, o que você aprendeu, o que te ensinaram sobre você, sobre o mundo, porque todos nós temos óculos, são óculos que dizem sobre a forma que a gente se enxerga, a forma que a gente enxerga os outros, a forma que a gente enxerga o mundo. Então muitas vezes você pode ter um óculos, trazendo aqui como exemplo, um óculos que diz que você não pode confiar nas pessoas, um óculos que fala que você não é capaz, um óculos que fala que aonde você está é o suficiente, que você não precisa de mais, ou um óculos que traz para você uma visão do mundo, que as coisas sempre vão dar errado, que quem tem dinheiro são pessoas que conseguiram dinheiro através de formas erradas. Então, tudo isso são crenças, são formas de enxergar o mundo, de enxergar os outros, de enxergar a si mesmo, que foram criadas. A terapia do esquema fala muito sobre esse processo, principalmente dos esquemas desadaptativos, que são esquemas que na nossa infância funcionaram, fizeram sentido, fizeram a gente sobreviver, só que enquanto adultos a gente ainda carrega essa visão e que muitas vezes pode estar atrapalhando o processo de lidar com a vida, de lidar consigo mesmo. E olhar para esses processos, olhar para as suas sombras, pode ser um caminho bem difícil para algumas pessoas. Algumas entram por esse caminho e não conseguem nem dar continuidade. Mas é um caminho que proporciona muita visão, muita sabedoria, principalmente a vida, a si mesmo. Quando você consegue compreender de onde vêm as suas questões, quando você consegue compreender por que você pensa da forma que você pensa e por que as outras pessoas não pensam assim, ou por que a outra pessoa pensa diferente, você consegue conviver de uma forma mais saudável consigo mesma e com as outras pessoas também. E sim, esse caminho vai ter muitos desafios, esse caminho ainda não é só porque você reconheceu que você vai conseguir lidar. O primeiro passo é você reconhecer, o reconhecimento de quem você é, lá na tua origem. A gente está falando de infância e adolescência. E aí você vai entender todos os caminhos, todos os processos. E é uma escolha.
É uma escolha você olhar para isso e é uma outra escolha você modificar isso. É modificar pensamentos, comportamentos, crenças, né? E quando a gente fala desse processo de olhar para o passado, olhar para a infância muitas vezes, não é um processo, e aqui eu quero deixar bem claro que não é um processo para você julgar o passado, julgar os seus pais, julgar os cuidadores, julgar a sociedade. Não é esse papel de encontrar culpados. É um processo de você analisar de uma forma racional, ok, isso aconteceu. É olhar para os fatos. E a partir desse olhar é honrar primeiramente a tua história. Isso faz parte da tua história, tudo bem. Não quer dizer que essa pessoa, todas essas crenças é quem você vai ser pro resto da sua vida. Não. É um olhar diferente. Eu honro tudo isso que me foi dado. Porque os nossos pais, os nossos cuidadores, eles fazem o melhor que eles podem. Mesmo que a gente encontre os erros, mesmo que na nossa visão seja errado, e até mesmo na visão deles. Talvez eles não tinham conhecimento suficiente, talvez eles foram criados daquela maneira e foram repetindo padrões e padrões. Até tem um pensador que eu gosto muito, que é o Jung, e ele fala sobre inconsciente coletivo. E quando a gente fala sobre inconsciente coletivo, a gente pode trazer esse paralelo, que é sobre isso, né? São várias crenças. Então, por exemplo, a sua tataravó passou para sua bisavó, a sua bisavó passou para sua avó, que passou para sua mãe, que passou para você, e aí você pode escolher se você vai olhar para isso ou não, se você vai resolver essas questões. Então, quando a gente fala de consciente coletivo, na visão ali de Jung, de forma superficial e breve, tem a ver com esse processo de várias crenças que são passadas de gerações a gerações. E acontece isso. E aí chega até você. E você, com essa consciência, você pode escolher. Ou se você não quiser escolher esse caminho, tudo bem. Só que você também vai arcar com as consequências de não escolher esse caminho, né? Então, quando a gente entra com esse olhar de honrar, eu honro a minha história, ok, isso foi o que eu tive. Agora, quando a gente fala principalmente na terapia do esquema, quais as necessidades que não me foram supridas? Aí você pode entrar nesse outro processo também, que é o outro processo do caminho do autoconhecimento. Nesse processo, você pode se questionar, você pode compreender melhor, assim, bom, eu não tive essas questões atendidas, eu não tive isso, ou eu ouvi essas crenças e eu não quero mais ter essa visão de mundo, essas crenças sobre mim, sobre o mundo, sobre os outros, eu escolho fazer diferente. E aí você entra numa outra etapa do autoconhecimento, que é olhar para isso e falar, tá, o que eu faço com isso, né? Existe um processo nesse caminho, nessa jornada, nessa etapa, que é o processo de ressignificação. E aí existem várias técnicas terapêuticas, várias abordagens, várias formas de você ir para esses caminhos, né, de ressignificado. Mas um processo que eu gosto muito é quando a gente olha para a ressignificação, olha para o teu passado primeiro, você reconhece, né, o teu passado, olha para ele, honra ele, você começa a integrar essas questões dentro de você e você fala, ok, qual é a melhor forma de olhar para isso? Qual aprendizado eu tiro desse passado, dessas questões? E aí você entra nesse processo de ressignificar. E não, gente, não é do dia para noite, não é um processo fácil, né? É um processo simples. Tem um começo, um meio, enfim. Ele é simples, mas ele não é fácil, ele é desafiador. Então é importante trazer também a realidade do que é o processo de autoconhecimento. E, mais uma vez, constantemente, como ele é um processo, constantemente, a gente precisa estar olhando para questões. A nossa vida ela é feita de fases, de ciclos. Então você é criança, você está passando por uma fase, por um ciclo, né, por um processo. Para você sair da fase da criança para o adolescente, você passa por um processo. É uma crise que você passa, né? É como se fosse um luto. Você não é mais aquela criança, você se torna adolescente. Depois do adolescente, você vai para a vida adulta. É mais um processo. E cada fase, claro que a criança é muito difícil ela ter essa percepção de, bom, vou olhar para mim. O que eu preciso agora na adolescência para eu viver de uma forma saudável, né?
bem com as minhas crianças, não tem como. Então, claro que depois que a gente vira adulto, que a gente consegue olhar para essas questões, e muitas vezes, muitas pessoas não conseguem fazer esse processo, né? Então, são processos. Então, tá na vida adulta, depois você já vai ficar com uma outra idade, você vai pra velhice, depois você vai ter que começar a pensar sobre a morte, sobre o seu corpo, que ele não vai ter mais tanta energia. A vida é cheia de processos e fases, e nós acompanhamos, né? Isso faz parte da vida, e a gente precisa olhar para essas fases, para esses processos, e se conhecer em cada processo, porque nós não somos os mesmos que a gente foi ontem. Cada coisa que acontece na nossa vida está nos modificando, seja uma coisa que você escutou, seja uma coisa que você viu, seja um acontecimento, e você precisa entender como esses acontecimentos influenciam na sua vida. Como que você está lidando com eles? Será que surgiu uma questão nova que você não sabia que existia, ou de fato ela é nova, né? Uma experiência nova? Então a gente sempre vai ter que estar olhando. E o caminho do autoconhecimento, mais uma vez, ele é um processo, ele é um caminho, né? E é uma escolha se conhecer. E não só uma escolha, mas é a escolha mais certa e correta de se fazer, é uma escolha mais assertiva, porque você não tem certeza do que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas você pode ter a certeza de que você vai estar olhando para si, e a partir desse processo de autoconhecimento você vai conseguir lidar com essas questões. Seja o que acontecer lá no futuro ou no presente, você vai conseguir lidar, porque você tem um autoconhecimento, você se conhece, você está olhando constantemente para si. E, bom, para fechar aqui, o propósito, né? Qual que é o propósito do autoconhecimento? O propósito do autoconhecimento, na minha visão, né? Pode ser que você pense diferente, queira trazer uma visão diferente, mas está tudo certo. Na minha visão, é você ser melhor a cada dia, constantemente. E ser melhor não quer dizer que você vai ser perfeito. Ser melhor bom, eu estou com essas questões para lidar. Como que eu vou lidar com isso de uma melhor forma? Bom, se eu me conheço, eu sei que eu penso assim, eu ajo dessa forma, eu tenho essas questões, como que eu posso resolver essa questão? E às vezes você não vai conseguir resolver a questão no momento, num ato assim. Talvez leve uns 3 meses, 1 ano. Tem questões que você vai conseguir, você vai perceber que elas se resolveram depois de 1 ano. Só que nesse processo você estava ali constantemente se olhando, se lapidando, se compreendendo. Sempre, né? É a certeza que você vai ter que você pode estar olhando para si. E uma das certezas que a gente tem na vida é que tudo muda, tudo vai passar e as coisas mudam. Essa é a certeza que a gente tem, né? E como que você vai ir com essas mudanças? Você está preparado para essas mudanças, para as fases da sua vida? E o autoconhecimento nos ajuda a lidar com esses processos, né? Nos conhecer, a estar vivendo de uma forma mais autêntica, de uma forma mais feliz, né? Então quem se conhece não se torna refém do mundo, das escolhas de uma massa, dos poderes, né? Só porque a gente tem poder, tem que ser dessa forma, e as pessoas criam essa percepção de que aquilo é o correto, porque é o que todo mundo está fazendo. Mas quando você se conhece, você também encontra o lugar que é só teu. Quem é você dentro desse mundo, dessa experiência? E no processo do autoconhecimento você consegue encontrar o gostinho disso, pelo menos, né? E ao longo da jornada você vai estar se lapidando. Me fala muito sobre esse processo, né? Que é um processo da individuação, o caminho da individuação. Você integrar as suas partes, né? Então você reconhecer as suas luzes, as suas sombras, tudo aquilo que você é composto, e integrar isso e viver o seu self, né? Que é a tua verdadeira identidade. Não somente viver pelo ego. Então Jung fala bastante, eu gosto muito dessa parte da teoria dele, e faz muito sentido total, principalmente quando a gente fala sobre autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é um dos processos do caminho da individuação, né? E a gente vai estar constantemente, a gente nunca
Spoiler, tá? Você nunca vai conseguir se encontrar 100% pleno. A não ser que você seja ali um Jesus, um Buda, sei lá, Mahatma Gandhi. Mas eu acho que é difícil no mundo atual que a gente vive, mas a gente sempre tem que estar nessa busca, né? Nesse processo, claro. Se fizer sentido pra você, né? Se não fizer também, você pode escolher viver de uma forma diferente. E, bom, eu acho que é isso que eu tinha pra falar nesse vídeo, falei bastante.